o Senhor não está ouvindo, parece que Ele não está vendo. Mas você não está só. Deus está com você. Ele tem contemplado as tuas aflições. Ele tem contemplado as tuas lágrimas. Ele tem contemplado o teu silêncio, quando não mais vale a pena falar do nosso problema para ninguém. Em outras palavras, ninguém está nem aí para o teu problema e para o meu problema. Mas tem um justo e fiel, que Ele ouve a nossa súplica, e no tempo determinado Ele vai cumprir, Ele vai agir. Aleluia. Se Ele ainda não concedeu a tua vitória, é porque ainda o tempo não chegou. Mas descanse no Senhor nesta tarde. O Senhor tem contemplado as tuas aflições. O Senhor tem contemplado. Aleluia. Veja Jonas. Jonas diz: no ventre do inferno gritei, e o Senhor me ouviu. Olha só que Deus tremendo. Quantas vezes estamos em silêncio, o coração está aflito, o coração está querendo dar aquele grito, e nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque o inimigo tem que olhar para mim e para você e ver que nós temos um Deus em quem nós confiamos. O inimigo tem que olhar para mim e para você e ver um semblante de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa que sabe que tem um Deus que vai agir em nosso favor. Então não se preocupe, descanse no Senhor. O Senhor sabe trabalhar, seja no vento, seja na tempestade, seja no silêncio, mas Ele está te ouvindo. Ele está contemplando esse teu momento difícil. Ele está trabalhando naquilo que você não pode trabalhar. Ele está agindo naquilo que você não pode agir. Ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. Ele é quem fala por você. Ele é teu advogado fiel. Ele é o nosso juiz por excelência. Ele é o nosso general de guerra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E é Ele quem nos socorre todos os dias da nossa vida. Ah, se não for o Senhor. Está lá no Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, aleluia, as águas altivas já teriam passado sobre a nossa alma. Mas lá no finalzinho do salmo ele diz: a nossa alma escapou, aleluia, como um pássaro do laço do passarinheiro. Nós escapamos, e é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor tem nos dado livramento. É o Senhor quem tem livrado a nossa alma. É o Senhor que está olhando para nós ao dormir, ao deitar, ao levantar, ao andar, ao falar, ao agir. Aleluia, ao entrar, ao sair, é o Senhor. É Ele. Ele tem contemplado o teu sofrimento. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode te ajudar, mas o Senhor pode. Ninguém vai resolver esse problema, mas o Senhor vai. Ninguém pode, aleluia, mudar este cenário de derrota, mas o meu Deus pode. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus de Israel. E eu estava meditando sobre uma palavra, irmãos. Uma palavra que
eu demorei para entender. Eu entendi o Deus dos improváveis. Primeira Crônicas, capítulo 4. Do primeiro versículo ao 10. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: glória a Deus. Ela nos diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom e Carme, e Ur, e Sobal, e Reaías. Filho de Sobal gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel e Isma e Dibas. E era o nome de sua irmã Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor. E Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa. E tinha Ezur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela foram Zered, Izar e Etinã. Aí ele começa a dizer: e Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E Cós, vou repetir versículo 8. E Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E aí eu vou dar uma pausa. Quando chega em Arum, o livro de Crônicas, irmãos, para muitos estudiosos, para muitas pessoas que pregam a Bíblia, ou para muitas pessoas que somente leem a Bíblia, acham um livro chato, porque se trata de genealogias. E para quem está lendo é chato. Fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano, e o filho de fulano gerou, e aí vai. Mas quando chega em Arum, preste atenção, porque isso aqui é lindo demais. Deus, ele para, ele faz uma pausa. Ele não para, ele faz uma pausa. Glória a Deus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele para em Arum para dizer o seguinte, irmã Lúcia. E foi, versículo 9, Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Vou dar uma pausa aqui. Eu não sei como essa mulher vivia. A Bíblia não fala. Eu não sei como era o relacionamento, o casamento
como era o relacionamento dessa mulher com a família. Mas eu sei que Deus deu uma pausa na descendência para falar de um homem chamado Jabez. E quando ele fala Jabez, ele enfatiza que sua mãe, quando teve ele, ela sofreu tanto que deu o nome de Jabez, que significa, aleluia, com dores eu o tive. Ou seja, aquele que gera dor. Eu não sei qual era o trauma. Hoje tem tantas coisas, né, que acontecem. Tantas coisas, é eclâmpsia, é pressão alta, é glicemia, é tanta coisa, né? O menino às vezes não está na posição correta. Eu não sei como foi, mas a Bíblia diz que ela teve esse menino com dores, e por isso o chamou de Jabez, que significa aquele que gera dor. E essa história me chama a atenção, porque essa criança cresce, irmã Gessina, e a Bíblia diz que ele tinha irmãos. E quando ela coloca esse nome neste moço, nesta criança, eu imagino que ele cresceu, todo mundo lembrando aquilo que ele significava. Ele cresceu com este estigma de que ele era alguém que gerava dor. Eu imagino essa criança crescendo, os irmãos dizendo: a minha mãe sofreu por sua causa, a minha mãe sentiu dor por sua causa, a minha mãe gerou a você sentindo muitas dores. Ninguém sabe se ela tinha algum problema, mas eu sei que ele, ao nascer, causou dor. Mas a Bíblia não fala que ele murmurava, que ele culpava a sua mãe. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele se culpava pelo nome que tinha, que ele tenha tido algum atrito. Não. A Bíblia enfatiza que dentre os irmãos, Jabez era o mais ilustre. E por quê? Se o seu nome significava gerar dor, por que ele era o mais ilustre? Pelo posicionamento dele diante daquela situação, pelo que ele não aceitou ser diante daquela situação. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Ele tinha seus irmãos, com certeza, irmãos que tinham talentos, irmãos que faziam algo de bom. Mas a Bíblia diz, parou uma descendência. Deus parou na Bíblia a descendência para falar deste homem, dizendo que ele dentre os irmãos era o mais ilustre. Aleluia. Seu nome significava dor. Glória a Deus. No meio de uma relação de genealogia, essa genealogia é interrompida para dar destaque a um homem em que o seu nome não o favorecia. Por que, irmã Érica? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando um filho, um judeu nascia, o nome de um filho em Israel é dado baseado no histórico da criança, baseado na condição em que a criança nasceu. Como foi que Jabez nasceu? Gerando dor, gerando sofrimento. Glória a Jesus de Nazaré. Mas por alguma razão Deus disse que ele era o mais ilustre.
E eu acredito que desde o nascimento dele, que Deus está focado em Jabez. Deus, tenho certeza, eu não estou conjecturando não. Eu tenho certeza que desde o nascimento, que Deus acompanha o crescimento desse moço. A ponto de dizer que Jabez, dentre os seus irmãos, ele era o mais ilustre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jabez não fez nada para ter destaque. Jabez não fez nada. Era um homem comum, mas Deus disse o que, irmã? Que ele, dentre todos os outros, ele era ilustre. Porque eu acredito que desde o seu nascimento, ao seu crescimento, a sua adolescência, Deus via o posicionamento dele e o quanto ele era lembrado. Quando você faz algo errado no passado, você cresce ouvindo e lançado no seu rosto aquilo que você fez de errado. Eu cresci como uma menina que não era nada. Eu cresci sendo desprezada pela minha família. E eu amadureci diante de um estigma de que eu não seria nada. Raia sobrina. Talvez você que esteja me assistindo, você esteja nessa mesma condição. Desde pequeno que você não é nada para ninguém. Mas aqui Deus, para uma genealogia, para uma descendência, para dizer que aquele homem que não tinha destaque era mais ilustre do que todos os seus irmãos. Porque diante daquilo tudo ele tinha um posicionamento. E eu vou te dizer o segredo daqui a pouco. O porquê que ele era ilustre. E Jabez, por alguma razão, Deus decide no meio dessa genealogia dizer que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Seu nome por si só já o amaldiçoava. Você está entendendo? Ele já era amaldiçoado desde o seu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Era improvável Jabez ser um homem em destaque. Era improvável. Mas Jabez, em vez de murmurar, irmãos, Jabez, em vez de aceitar aquilo que queriam que ele aceitasse, de que ele não era nada, de que ele gerava dor, ele faz diferente. Sabe o que é que ele faz? Aleluia. Ele diz: já que eu recebi esse nome, eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou invocar o nome do Senhor. Aí no versículo 10, porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Olha a oração que ele faz. Ele não faz uma oração de um coitado. Você está entendendo isso aqui? Ele não se vitimiza. Ele não faz uma oração de coitadinho. Ah, porque me veio. Não. Ele disse assim, ó: e invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele estava dizendo: o que eu quero já basta o que eu passei a vida inteira. Eu quero muito, eu não quero pouco. Se me abençoares muitíssimo. Dá para dizer glória por isso. Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deixa eu dizer uma coisa. Jabez disse: já que eu recebi esse nome,
eu vou invocar o nome do Senhor. E ele disse o meu nome. E ele disse: o meu nome não determina quem eu sou. Aleluia. Aquilo que me chamam não determina quem eu sou. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele tomou uma decisão sobre aquilo que ele queria viver e sobre aquilo que ele queria ser. Ele poderia viver uma vida afastado da família, não ver ninguém, se enclausurar, viver isolado. Eu já sou amaldiçoado. Ele disse: não, para minha família não vale nada, mas eu conheço um Deus que pode mudar a minha história. E ele invocou e fez essa oração. Diga para o seu irmão: olha, você está aí, onde você estiver, se tiver alguém perto, diga: uma oração pode mudar a tua história. Uma oração pode mudar este cenário de dor. Aleluia. Glória a Deus. Já que eu recebi esse nome, eu vou invocar aquele que pode mudar a minha situação. E ele fez uma oração. Aleluia. Ele disse: meu nome não determina quem eu sou. Ele toma a decisão de querer viver aquilo que ele queria viver. Aleluia. Então ele toma uma decisão. Ele disse: eu não vou viver a minha vida estigmatizado por causa do meu nome. Quem está entendendo, diga glória. Eu não vou viver a minha vida. Ele está dizendo: eu me recuso a ser aquilo que dizem que eu sou. Eu me recuso a aceitar que eu sou uma pessoa que gera dor nas outras pessoas. Aleluia. Ele toma uma decisão: eu não vou viver desse jeito. Ele se recusa a ser reconhecido como aquele que causa dor. Jabez não reclama, Jabez não murmura, Jabez não culpa a sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Apesar do seu nome significar sofrimento, Jabez muda o seu cenário através de um posicionamento. Que posicionamento é esse? Uma oração. Diz para a tua irmã: foi uma oração. Faz assim com a tua mão. Faz assim com a tua mão. Você tem algo poderosíssimo nas tuas mãos. O que, irmã Maria? A oração. A oração foi a posição, foi o posicionamento de Jabez. Uma oração. Aleluia. Deus não quer que você viva debaixo de uma maldição por causa de um nome. E quando eu falo isso aqui, eu me lembro que minha mãe, há muitos anos atrás, antes de eu nascer, um pregador chegou aqui. Deus deu uma revelação a ele da minha mãe, da maldição que jogaram quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. E não foi mentira. Deus verdadeiramente revelou. Porque antes de eu nascer, a minha mãe era possessa. Minha mãe vivia uma vida que adorava outros deuses. Pessoas da própria minha família chamavam a minha mãe para se consultar com a entidade. E a entidade queria que eu me chamasse de um nome. E mesmo minha mãe não conhecendo Jesus, ela não aceitou, porque ela sabia do sofrimento que era viver aquela vida. Ela não queria isso para mim. E ela se recusou a me dar aquele nome, que eu não vou dizer qual. Mas a minha mãe sofreu muito porque ela não me deu esse nome.
A minha mãe era amarrada de corda porque não tinha homem forte do mundo que segurasse a minha mãe. A minha mãe muitas vezes era chamada, os meus tios que criaram ela, para tirar da escola, porque ela quebrava tudo, irmãos. A entidade fazia ela quebrar tudo e ela era amarrada. Tinha que ser amarrada com corda para ir para casa. Ninguém segurava e foram anos. Mas quando ela engravidou, ela disse: eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver. Eu não quero que a minha filha viva essa vida. Ao contrário da mãe de Jabez, que lançou sobre o seu filho as suas dores, as suas emoções, talvez aquilo que ela passava em casa. Talvez grávida passou um trauma tão grande, um sofrimento tão grande, que acabou descontando no seu filho. E quando eu me lembro disso, aleluia, toda vez que eu leio essa palavra eu me lembro da minha mãe. Porque hoje era para eu não viver a vida com Cristo. Era para eu ter uma vida diferente e amaldiçoada. Aleluia. Deus não te chamou para ser estigmatizado como uma pessoa que gerou dor. Coloca a mão no coração. Diga: eu fui chamada para gerar vida. Eu fui chamada para gerar vida. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jabes decidiu que ele quer viver. E o que é? Ele quer bênção, quer ser próspero, quer ser grande, quer ser respeitado. E ele não foi nada disso com a sua família. Mas diante daquela oração, ele diz: olha, eu quero que o Senhor amplie os meus termos. Eu quero que o Senhor amplie as minhas terras. O que quer dizer que ele não era de qualquer família. Ele diz: eu quero que o Senhor alargue o meu território. Eu quero todo o projeto que ele tinha. Não combinava com o seu nome. Mas foi esse projeto que ele colocou nas mãos do Senhor. Que projeto foi? Eu quero ser próspero. Eu quero que o Senhor amplie os meus termos. Eu quero que o Senhor aumente os meus territórios. E eu quero que onde eu estiver, o Senhor me livre de todo o mal que vier contra mim. Olha a oração. E ele dizia: eu quero muito, eu não quero pouco. Eu quero que todos olhem para mim e vejam que eu não sou o que o meu nome é. Eu não quero mais ser conhecido como alguém que gera dor. Dá para dar glória neste lugar. Eu não quero mais ser conhecido como a Érica que eu era antes. Eu não quero mais ser conhecida como alguém que causava aflição na minha mãe. Eu não quero mais ser conhecida como alguém que não tinha mais jeito. Eu não quero ser conhecida como alguém que quando chegava nas festas de família, pessoas se retiravam porque não aguentavam a minha presença. Não. E um dia eu me ajoelhei e disse: a partir de hoje, Senhor, nem que eu enlouqueça, mas essa droga eu não uso mais. Mas tem uma condição, Senhor. Eu quero ver a tua glória na minha vida. Eu quero que onde eu esteja não me enxerguem, mas enxerguem a glória de Deus na minha vida. Eu não quero que me vejam, mas vejam a luz do teu Espírito na minha vida. Era isso que Jabez queria. Eu não quero mais ser conhecido por causa do meu nome. Eu quero ser conhecido pelo que o Senhor vai fazer na minha vida.
Não quero ser conhecido como um homem que gera dor, mas eu quero ser conhecido como alguém tão abençoado, tão próspero, que possa ajudar alguém. Aleluia. Louvado seja Deus. O nome não combinava, mas o projeto ele entregou nas mãos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja do Senhor. Glória a Deus. O que é que você quer viver? Olha para o teu irmão que está do teu lado e pergunta: o que é que você quer viver? Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos? Parou por aqui? Parou? O que é que você ainda quer viver? O que é que você quer que Deus ainda gere na sua vida? Aleluia. Eu digo tanta coisa para Deus. Eu digo tanta coisa para Deus que às vezes eu me embaraço. Não sei nem mais o que é que eu estou falando. Tem hora que eu quero uma coisa, tem hora que eu já digo outra coisa, tem hora que eu já digo outra coisa. Mas Jesus entende. Jesus entende. Olha para a tua irmã e diga: Jesus te entende. Jesus sabe o que você precisa viver. E o novo de Deus vai chegar na tua vida. Não se preocupe. Está escanteado, ninguém te vê, ninguém te olha. Não tem problema não, no tempo certo Deus vai interromper uma descendência. Deus vai interromper uma geração só para dar destaque ao teu nome. Tu crê nisso? Tu crê? Esse Deus, que Deus destaque, que parou aqui uma descendência, uma genealogia, parou para dar destaque a um homem que tinha por nome um homem que gerava dor. Parou. O livro das crônicas é um livro que fala de genealogia, mas Deus parou só para falar desse homem, dizendo que ele era mais ilustre que todos os seus irmãos. O teu cenário pode mudar sim. A tua história pode mudar sim. Como? Uma oração. Uma oração pode mudar a tua história. A vida deste homem foi mudada por causa da sua oração. A oração pode tudo. A oração pode mudar tudo. Aleluia. Uma oração pode mudar o rumo da tua história. Mas não é qualquer oração. Jabes orou. Eu quero que todos vejam que o meu nome não anula aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer na minha vida. Repita comigo, por favor. Eu quero que todos vejam que o meu nome, aquilo que colocaram em mim, não anula aquilo que Deus vai fazer na minha história. Aquilo que Deus vai fazer na minha história. Se você puder crer e acreditar e esperar e confiar, levanta a mão e diz: eu creio nessa palavra, que Deus vai mudar a minha história, que o que eu quero gerar não é dor, é vida. Aleluia. E Deus atendeu a oração de Jabes. Ore e fique na posição pronto para receber. Faça a sua oração e fique na posição pronto para receber aquilo que Deus vai fazer na tua história. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Jabes não esperava que a história dele ia dar uma guinada desse jeito. Mas uma coisa fez diferença na vida de Jabes. Ele não aceitou aquilo que a família impôs para ele. Ele não sabia, entenda isso. Ele não sabia, irmã Gessina, o que Deus ia fazer. Mas ele não aceitou
ser uma pessoa taxada como uma pessoa que gera dor. Ele se recusou a viver como uma pessoa que gera dor. Ele se recusou a viver estigmatizado, marcado, manchado como uma pessoa que gera dor. E Deus foi além, porque a palavra diz que Deus atendeu a oração de Jabez. Como assim? Deus ampliou seus termos, Deus aumentou as suas tendas, seus territórios, as suas terras. Deus fez dele um homem próspero. Glória a Jesus de Nazaré. E Deus o deu livramento, livrando ele de todo o mal que ele tinha pedido a Deus para o livrar. Quem está entendendo pode dar glória para Jesus? A tua história não termina porque alguém coloca um estigma sobre você. A tua história não vai ser anulada por coisas que alguém fala sobre você. Deus não vai anular aquilo que Ele projetou para a tua vida por causa de A e por causa de B, não. Deus não vai desfazer o que Ele já começou a fazer porque alguém não aceita, porque alguém não quer, não. Deus vai mudar a tua história porque você orou. E quando você ora, Deus atende a tua oração. Não pare de orar. Não pare de pedir. Não pare de orar. Eu só sei de uma coisa, irmãos. A minha mãe não aceitou. Eu não tive um nome que gerava dor, mas eu gerei dor na minha família. Até que eu fiz uma oração. E por causa dessa oração, eu estou aqui dizendo que Deus pode mudar a tua história também. A tua história, eu não estou falando de carro, de casa, não. Eu estou falando de paz de espírito. Eu estou falando de deitar na cama e dormir em paz. Eu estou falando de lugares que onde eu chego, alguém diz: mulher de Deus, me dê um abraço. Eu não estou falando de riquezas materiais. Eu estou falando de coisas que Deus faz na vida do outro através da sua vida. Eu estou falando do que Deus está fazendo na minha e na tua família através da nossa vida. Eu estou falando de histórias, de cenários que vocês e eu estamos vivendo, que achamos que vamos sucumbir. Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração, e eu vou mudar esse quadro de morte para a vida. O Senhor está dizendo que é vida. O Senhor está dizendo que não vai morrer. Não vai morrer, vai testemunhar da glória de Deus. Deus está dizendo que está dando vida àquilo que ninguém mais acredita. Vou dar mais uns anos de vida para alegrar a tua alma. O Senhor está dizendo aqui para alguém. Vou dar mais alguns anos de vida. Vou dar anos de vida, mas depois vou te dar descanso, diz o Senhor. Eita, que o Senhor vai dar descanso a alguém aqui. O Senhor vai dar descanso, vai dar conforto à alma, vai dar consolo ao coração. Araia subra camandoreva sé. E manda caia sorimia. Irmã Maria, dê um abraço daquela senhora ali, de rosa, porque o Senhor vai curar. Aleluia, aleluia. Cadê as meninas que cantam? Venham aqui. Bota um louvor. Bota um louvor. Quitéria, vem cantar. Vem cantar aquele louvor que toca a alma da gente. Vem cantar, Quitéria. Aleluia. Deus vai mudar cativeiro. Ah, irmã Érica, eu já ouvi tanto isso. Mas se Deus muda cativeiro, irmã Érica,
Qual é a tua posição diante da situação? Não adianta eu dizer para Deus o que eu estou passando, se eu não me posiciono. Não adianta eu dizer para Deus que quero uma vitória, se eu não fico na posição. Aleluia. Deus tem um grande milagre dentro da tua casa, mulher. Dentro da tua casa. Ele é vento de reboliço para dar vitória a você, diz o Senhor. Saia deste lugar aqui hoje convicta de que o Senhor nunca perdeu, aleluia, o comando e o controle da situação. Ele diz: levanta a cabeça, respira fundo, porque eu tenho vitória para você, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos cantar, Quitéria. Bora cantar. Deus tem vitória. Deus ainda faz reboliço. Glória a Deus. Nosso Deus é aquele que vai além da medicina. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que Deus faz milagre? Se você crê que faz milagre, onde você estiver, eu sei que essa palavra tocou no teu coração. Que Deus